2 anos antes saiu a matéria no Metrópolis. Não procede isso. Procede. Bom, tá bom, se não procede, depois você briga com o site do Ministério da Previdência. Mauro, eu quero fazer uma denúncia aqui. Eu acabo de receber um panfleto que está sendo distribuído para funcionário dos Correios. E o panfleto diz o seguinte: e ainda estabelece a criação que toda empresa com mais de 300 empregados tem que criar uma comissão para fazer avaliação de etnia, sexo e cor dos empregados. Não criar um tribunal racial dentro de empresa privada. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir... Peraí, presidente. Calma lá. Deputado Tá Sidney muito Leite. acelerado. É um parecer Calma, contrário presidente. à extensão da Zona Franca de Manaus para o município no Maranhão, deputado Eu Kim quero Kataguiri. discutir, presidente. Para discutir, deputado Kim Kataguiri. Muito obrigado. Presidente, esse projeto criaria a Zona Franca no município de Rosário, no estado do Maranhão. E o que eu quero colocar aqui para Vossa Excelência é de que nós já temos uma Zona Franca e essa Zona Franca é o mais absoluto desastre, né? Econômico, né? Foi uma zona criada para ser temporária, mas já diziam alguns economistas que não tem nada tão permanente quanto uma política governamental temporária. Nós temos hoje um custo da Zona Franca de 32 bilhões de reais. Com esse custo, a gente está falando de um gasto de mais de 20 mil reais por emprego. E o salário médio da Zona Franca, deputado Rogério Correia, é de 3,6 mil. Então a gente poderia pagar o dobro para cada funcionário e ainda sobraria mais de 10 mil reais com o que a gente gasta com subsídio com cada emprego. Para ainda fazer um incentivo à ineficiência, porque a gente está subsidiando um lugar que tem uma infraestrutura precária, que faz a sua produção longe do consumo e que, para além disso, não dialoga com a vocação do estado do Amazonas. Tem um estudo do Banco Mundial mostrando que só a promoção do aumento em concorrência e navegação no estado do Amazonas aumentaria o PIB do estado em 38%. Então eu não estou fazendo aqui nenhum ataque, nem promovendo nenhum demérito em relação ao estado do Amazonas. Pelo contrário, quero defender uma medida econômica eficiente que faça com que o estado desenvolva a sua vocação natural e não receba um subsídio que é ineficiente, que é ruim para o governo federal, que é ruim para o estado do Amazonas, que não promove um crescimento estrutural e sustentável do estado, que não promove as suas vocações e que a própria população do estado do Amazonas, e eu li uma matéria da Folha de São Paulo de 2 meses atrás, reclama de ter acesso a produtos mais caros produzidos na Zona Franca do que aqueles que são comercializados fora do estado do Amazonas. Então a gente tem um prejuízo para a população, a gente tem um prejuízo para o governo federal, a gente tem um prejuízo para a nossa indústria, para o estado do Amazonas, a gente não tem um desenvolvimento estrutural que o estado precisa, com um gasto tributário que não se justifica. Assim, não existe nenhum economista ortodoxo que defenda a manutenção desse subsídio. E o que se quer com esse projeto do deputado ministro Fufuca é a criação de mais uma Zona Franca, é a criação de mais gasto tributário. Quando o governo tanto fala em revisão de gasto tributário, quando o governo tanto fala de corte de renúncia, dentre o top 5 renúncias que nós temos no Brasil, está lá a Zona Franca de Manaus, que o governo não está disposto a discutir com a justificativa de que está na Constituição até 2073, então esse debate a gente não vai fazer sobre a eficiência econômica disso. E eu quero aqui parabenizar o relator, deputado Sidney Leite, por ter a coragem de dar um parecer contrário, de acordo com a assessoria técnica da CONOF, pela incompatibilidade, pela inadequação financeira e orçamentária. Daí a razão pela qual eu acompanho o voto do relator. Obrigado, presidente. O roubo do INSS começou lá atrás, inclusive no governo Bolsonaro. Lá a Polícia Federal fez 2 investigações e taparam a boca. Não teve nada, nenhuma consequência. Essa sim é a informação verdadeira. 2 investigações da Polícia Federal. Deputado Paulo Darnei, sabe pra onde foi? Pra pizza. Aí agora vem dizer, agora nesse governo, que a Polícia Federal tá apurando. Sabe originário de onde? Do relatório próprio que foi feito do INSS, que foi corroborado com a CGU e que foi para a Polícia Federal. Olha a diferença. Lá atrás, 2 apurações da Polícia Federal que não deu em nada. Agora, nós temos a apuração que realmente está chegando. Quem roubou, que vá pra cadeia. Não tem conversa, tá bom? Presidente, aproveitando o ensejo de desabafo do deputado Mauro, eu quero fazer uma denúncia aqui. Eu acabo de receber um panfleto que está sendo distribuído para funcionário dos Correios. E o panfleto diz o seguinte: o governo do Brasil informa. Em abril desse ano, o governo do Brasil desmontou um esquema criminoso que fazia descontos ilegais em pensões e aposentadorias do INSS. Alguém aqui acredita que o governo Lula, que desmontou esse esquema, vamos lá, o ministro Lupe, 1 ano e meio antes da operação policial, recebeu
recebeu a informação de que estava tendo fraude, não fez nada. Depois, 1 ano e 3 meses antes, recebeu a informação de novo, não fez nada. Depois, 1 ano, recebeu a informação de novo, não fez nada. 2 anos antes, saiu a matéria no Metrópolis. Não procede isso. Procede. Não. Bom, tá bom, se não procede, depois você briga com o site do Ministério da Previdência, não comigo. Procede. 2 anos antes da operação, saiu uma tela no Metrópolis, CGU nada, Ministério da Previdência nada. Aí o Metrópolis solta outra matéria 3 meses depois, CGU nada, nenhum órgão de fiscalização e controle do governo federal nada. Aí solta mais uma mostrando que chega no primeiro escalão, que chega em senador, que chega em deputado, né, o governo. Então assim, é no mínimo um assinte que uma empresa estatal distribua propaganda do governo federal para os seus funcionários dizendo que foi ele que desmantelou o escândalo do INSS. Pelo contrário, a gente tá vendo muito claramente na CPMI que o governo tava atuando para colocar gente governista para dar em pizza e não para investigar nada. E foi derrotado, graças a Deus. Obrigado, presidente. O relator, deputado Luiz Carlos Rauli, que altera a lei para aprimorar e fomentar o microcrédito e as microfinanças. Em votação, as matérias constantes do bloco. Presidente, eu só quero registrar... Para discutir, deputado Kim Kataguiri. O meu posicionamento, com todo respeito e deferência ao deputado Rauli, o programa, e inclusive ontem eu aprovei na Comissão de Indústria e Comércio um projeto meu que há muitos anos eu defendia o aumento de limite e a estruturação do programa de microcrédito produtivo orientado, mas eu discordo do uso, da flexibilização do uso desses empréstimos para o pagamento de despesas pessoais, habitação, mobilidade, saúde, enfim, porque a ideia do programa é fomentar o empreendedorismo e, na minha visão, respeito quem discorda, mas o crédito deve ser utilizado para investimento, deve ser tanto do ponto de vista do Estado, do macro, como do micro também, do ponto de vista do empreendedor, porque se o empréstimo não é utilizado em algo que vai dar retorno no futuro, a gente está basicamente endividando essas pessoas, fazendo com que elas vendam o almoço para comprar a janta, e o nível de endividamento das famílias brasileiras já é de 77,6%. A gente tem um nível, primeiro, nós estamos num país muito miserável, faz com que as pessoas se endividem. Segundo, a gente tem um oligopólio bancário que faz com que os nossos juros sejam extorsivos. E terceiro, nós não temos um mínimo de educação financeira nas escolas, o que faz com que nosso endividamento seja muito alto. Então me causa receio a gente fazer com que um programa voltado a empréstimos para empreendedorismo seja utilizado para pagar despesas do dia a dia. Então só vou registrar o meu posicionamento contrário nessa votação em razão desse meu posicionamento. Obrigado, presidente. O item 8 foi destacado pelo deputado Kim Kataguiri, a sobre a mesa de regimento retirada de pauta, votação nominal do deputado Kim Kataguiri e Rodrigo Dazaeli. Com a palavra, o autor do requerimento de votação nominal, deputado Kim Kataguiri. Presidente, esse projeto basicamente estabelece cotas de gênero e etnia em empresas privadas. Assim, primeiro que já me parece um absurdo, uma ingerência muito grande do poder público dentro de empresas privadas. E ainda estabelece a criação que toda empresa com mais de 300 empregados tem que criar uma comissão para fazer avaliação de etnia, sexo e cor dos empregados. Então, criar um tribunal racial dentro de empresa privada e garantir que todas as promoções e as contratações garantam a igualdade de sexo, cor e etnia. Então vou dar um exemplo aqui a Vossa Excelência, já que a gente está falando de etnia. 1,2% da população brasileira é de descendente japonês. Então eu quero agora que toda empresa brasileira que tenha mais de 300 funcionários tenha no mínimo 1,2% dos seus funcionários de etnia japonesa. Você percebe o absurdo desse projeto, presidente? É uma coisa assim que não se sustenta. E a gente ainda coloca que os funcionários que forem membros dessa comissão têm estabilidade. Você obriga uma empresa a criar uma estrutura absolutamente inútil, que é função do poder público fiscalizar a igualdade salarial, que já é crime se alguém pagar menos pra uma mulher, pra um negro, pra um japonês, pra um judeu, já é crime. E é papel do Ministério do Trabalho fazer essa fiscalização e do Ministério Público do Trabalho. Aí a gente obriga a empresa a criar uma comissão pra ter um tribunal de etnia, de sexo e de cor na contratação e na promoção de funcionários. E os membros dessa comissão ainda têm estabilidade. Então assim, gente, pelo amor de Deus, né? Até o deputado Mário Benevides, que está num espectro ideológico diferente, até o deputado Merlong Solano, que é do PT, concorda comigo. Então, assim, é tão irrazoável, presidente, que me chama a atenção até um negócio desse ser publicado e as pessoas não darem salto de metro aqui, porque é um negócio bizarro. Projeto de lei do deputado Carlos Henrique Gaguin dispõe sobre repasse de informações de contato de doadores de medula óssea constantes em cadastros de órgão. Está dispensada a leitura do parecer do deputado Kim Kataguiri.
Em votação, o parecer. As senhoras deputadas e seus deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabenizo o deputado Henrique Gaguinho, o deputado Kim Kataguiri pelo relatório. Obrigado, presidente. Você aprovou e ainda não tinha nem tempo de chegar. Agradeço os colegas pelo voto. Quero só ressaltar aos colegas a importância da gente facilitar o contato com as pessoas que têm medula óssea compatível. É uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje na saúde brasileira. Eu, pessoalmente, cadastrei já a minha medula. Recomendo todos que possam, que sejam doadores de sangue, que cadastrem a sua medula para encontrar pessoas compatíveis. Muita gente sofre com isso e é uma medida fundamental para a saúde que não tem nenhum impacto financeiro. A gente utiliza a estrutura do Estado que já existe, portanto, não tem nenhum impacto aqui do ponto de vista financeiro, orçamentário. Então, quero agradecer Vossa Excelência por finalmente ter pautado um relatório meu, presidente Rogério Correia, muito obrigado, e também os colegas por terem votado. Só para parabenizar o projeto, Kim, parabéns pelo projeto. Eu tive um irmão que passou por um câncer de medula e conseguiu viver mais 8 anos graças aos transplantes, dois transplantes de medula, e pôde conviver conosco mais 8 anos de vida. Isso é uma bênção, né, especial. E você está de parabéns pelo seu projeto. O autor relator Kim Kataguiri, a ementa dispõe sobre a transparência das informações criminais. Em votação, as matérias constantes do bloco. As senhoras e senhores deputados e deputadas que são favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovados os itens. Parabenizar o deputado Kim Kataguiri, que também não pode reclamar dessa presidência sobre relatoria, sempre Nessa reunião. presente. Nesta reunião. Quero agradecer o voto dos colegas. Esse é um projeto importante. O deputado Rodrigo de Castro, que tive a honra de relatar. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande nas secretarias de segurança pública. A gente tem uma dificuldade até de compilar os dados que a gente tem um nível de subnotificação muito grande. E mesmo os crimes que são notificados, muitas vezes as secretarias de segurança sequer disponibilizam com transparência. Então o mínimo que a gente precisa saber... todo mundo já sabe que a segurança do Brasil tá ruim. Agora o mínimo que a gente precisa saber é o quão ruim está. E nem isso, infelizmente, a gente consegue garantir com a legislação ou com a prática dos executivos estaduais hoje, e por isso esse projeto vem nesse sentido. Obrigado, presidente.